Boa noite. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Como você já deve saber, o nosso site não vende nada, portanto o acesso a esta aula é gratuito, assim como o download de livros e CDs. Para tudo isso, basta acessar o site www.derose.org.br. Vamos então manter uma tradição do yoga antigo e vamos proceder ao puja, uma retribuição ética de energia. Quem vai conduzir o puja é a nossa querida professora Rosângela de Castro, diretora da unidade Saquarema do Rio de Janeiro. Sente-se com as costas eretas, numa posição bem confortável. Mantenha os olhos abertos. Visualize que com uma respiração profunda, seu corpo se enche de energia num tom verde esmeralda. Agora direcione esta luminosidade ao mestre De Rose. Imagine seu corpo brilhando, sua fisionomia feliz. Como puja efetivo, registre a sua experiência com o Swastika Yoga. Eternize-a. Escreva um livro. Encerramos o puja. Swastika. Legal, Rô. Escrever um livro, realmente, o melhor puja que alguém pode fazer à nossa tradição cultural é escrever um livro. Há tantos temas sobre os quais a gente pode escrever, tanta coisa. E tanta coisa que as pessoas querem saber. Muitas delas não são a minha especialidade. Então, vocês devem escrever. Por que não escrever, um de vocês escrever um livro sobre mudra, outro sobre puja, outro sobre mantra, outro sobre pranayama, outro sobre yoga nidra e assim vai. A Rô mesmo escreveu um livro muito bom sobre respiração que está em processo de revisão e vai sair, já percebi pela leitura dos originais, que vai sair um livro fantástico, maravilhoso. Mas há muitos outros, não apenas temas técnicos. Por exemplo, quando um instrutor de Swastika pensa em escrever, ele pensa sempre em temas técnicos. Vamos escrever sobre alguma dessas coisas, desses angas, dessas técnicas. Mas por que não escreve sobre suas experiências, sobre suas viagens? Nós temos 2 instrutores que fizeram livros de poesia. Aliás, 2 não, nós temos aí uns 8 que fizeram livros de poesia. Entre eles, o Euxusian, que está aqui presente, o Ferreira, lá da Bahia. Muitos colegas nossos escreveram livros de poesia. Mas também não precisa agora todo mundo escrever de poesia. Vamos variar um pouquinho, né? Você pode escrever simplesmente, abrir sua alma, seu coração e seguir um processo que a gente fala de brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, quando eu digo que os meus livros são escritos por psicografia. Claro que não é a psicografia espírita, não é a psicografia mediúnica, mas não deixa de ser uma psicografia porque você se senta ali e abre a alma. Então, é o psiquismo que está tornando o texto existente, é a própria alma que está escrevendo, é uma psicografia. Você não raciocina a respeito do que você tem para dizer, você simplesmente deixa sair. Normalmente, nós recebemos muita informação, nós socamos a informação de fora para dentro. Tantos livros, tantos cursos, tanta propaganda, tanta televisão, tantos estímulos externos. Se você, num dado momento, parar tudo e exercer o ócio criativo, que é nada mais, nada menos do que o processo que precede a meditação, ou seja, você para e não faça nada naquele período. Simplesmente para. Esbanje o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Então, sente-se lá e vamos esbanjar tempo. Eu sou muito rico, eu tenho tempo. Vou ficar, esse tempo eu vou me dar de presente. É o meu tempo. Eu vou estar comigo e mais nada. Fica quieto. Deixa a sua mente se esvaziar. No instante seguinte, é um vulcão. Vem aquilo tudo lá de dentro, uma verdadeira erupção de conhecimento que você já tem, que provavelmente sempre teve, e que as leituras, os cursos, as viagens, o convívio com as pessoas serviram apenas para excitar esse conhecimento, essa criatividade, esse material todo que é seu patrimônio.
Um dos antigos filósofos gregos daquele período clássico da Grécia dizia que nós não aprendemos, nós simplesmente recordamos. E eu vi muito isso no meu processo de discipulado e também ao dar aulas e também ao escrever livros, que, na verdade, eu só estava recordando. Um dia, uma senhora estava lá se exibindo, eu contei essa história no Mitos e Verdades. Estava lá se exibindo, dizendo que fazia yoga há não sei quantos anos, e eu era gurizote, né? Então eu não podia dizer que fazia yoga há tantos anos assim, porque eu tinha lá os meus, talvez 17, eu não me lembro bem, e uma hora lá eu discordei de uma das opiniões que aquela senhora estava expressando, e ela me olhou assim, levantou uma sobrancelha e disse, como se estivesse me descobrindo naquele momento, né? Percebeu a presença insignificante do adolescente. E aí disse, há quanto tempo você faz yoga, meu filho? E eu humildemente disse, há 5.000 anos. E a senhora? Né? E realmente, nós todos fazemos só há 5.000 anos, porque nós todos temos esse patrimônio impresso a ferro e fogo na nossa alma. Nós todos estamos imersos no inconsciente coletivo. Nós todos somos filhos da egrégora. Essa egrégora que começou com Shiva e que tem, no mínimo, 5.000 anos. Agora, se você for reencarnacionista, pode levar para o outro lado, que eu não fico zangado, não. É possível que você esteja mesmo praticando e revendo a matéria há 5.000 anos. E neste caso, não é mérito nenhum. Se alguém disser, não, mas o De Rose, há 5.000 anos que ele vem reencarnando como instrutor de yoga. Então quer dizer que eu não passei de ano? Né? Eu fui um péssimo aluno durante esse tempo todo, não parei de voltar. Vamos ver se dessa vez chega, né? Se dessa vez é a última. E por falar nisso, né, já que nós estamos abordando temas dos quais eu não gosto, porque eles sempre arrastam a gente para um terreno pantanoso de misticismos e de coisas assim não muito boas para a cuca, mas eu encontrei isto aqui. Veja bem, leia, veja o que está escrito aqui. Leu direitinho? Sabes o que é isto? Isto aqui é a nossa apostila de quadros sinóticos da década de 70. Uau, olha lá, o quadro do hinduísmo, fui olhar, está idêntico, não mudou nada. Depois aqui o quadro do Patanjali, do Ashtanga Yoga de Patanjali, só que hoje eu monto ao contrário, vindo com Yama, Niyama de baixo para cima, e aqui estava de cima para baixo. Este aqui é o vovô do quadro de cronologia histórica. Eu vou dar isto hoje. Eu gostei de ter visto aqui. É uma reminiscência. E aí você vai ter que aguentar firme, porque eu vou usar a nomenclatura daquela época, né? Mas você já sabe que hoje eu não uso mais. E outras coisas mais, olha só que incrível aqui. E nunca mais eu falei nisto. Os 2 chakras de baixo são do plano físico, os 2 do meio são do emocional, os 2 de cima são do mental, e o último na época eu chamava de espiritual, hoje eu não chamaria mais. Mas hoje eu também teria o inconveniente de não dispor de nenhuma palavra para pôr no lugar. Depois aqui a formação do Ashtanga Yantra, eu me lembro de ter dado isso já, mas se der tempo eu dou novamente hoje, ou se não for hoje, outro dia qualquer. Aqui o Ashtanga-Ashtangas, os 8 Ashtangas, o Ashtanga Yoga, o Ashtanga Sadhana, o Ashtanga Guna, o Ashtanga Ana, os 8 sistemas alimentares, o Ashtanga Siddhi, o Ashtanga Mantra, o Ashtanga Yantra e o Ashtanga Asana. Depois aqui muitos quadros complexos sobre a estrutura dos asanas e aquela coisa arada toda. O quadro da meditação, do lótus da meditação, não mudou nada. Caramba, que estabilidade, olha que incrível, 30 anos. E o quadro continua idêntico. Claro que hoje ele está mais bonitinho, mas basicamente é a mesma coisa, é o mesmo desenho. Olha só aqui o quadro que mostra o Yoga, Samkhya Vedanta, Tantra e Brahmacharya, não mudou nada. Depois aqui o quadro que mostra as linhas do Tantra, não mudou nada.
Uau! Muito bom. Vou dar esta aula hoje, mas tenho que dar olhando para minha apostila de 30 anos atrás para que nada me saia errado. Não, o prontuário é da década de 60 e este aqui é da década de 70. Então, vamos lá. Minha cola, colocada ali do lado. E você se lembra da aula de cronologia histórica, né? Todo mundo se lembra. É a aula que eu acho que é uma das aulas que eu mais dei e mais repeti. Além do mais, ela está desenvolvida de uma maneira muito lógica, muito pedagógica, muito clara, muito didática, no nosso livro Origens do Yoga Antigo. Então, qualquer coisa, você vai lá no Origens do Yoga Antigo e faz uma recapitulação do quadro da cronologia histórica. Este aqui foi o que lhe deu origem, porque o quadro da cronologia histórica eu venho usando já há 30 anos por aí. Mas este aqui eu usei desde a década de 60. E estes são, assim, os últimos momentos deste quadro antes dele se transformar no da cronologia. O da cronologia histórica, como o próprio nome está dizendo, é um quadro muito intelectual, quer dizer, muito erudito. Ele vai lá buscar elementos históricos, arqueológicos, é tudo muito certinho, muito acadêmico. Este aqui não. O nome, inclusive, do quadro... Hoje a gente não usa esses termos, né? Mas o quadro se chamava Refração da Luz Divina no Prisma do Yoga. Mas é bonito, vai, é bonito. Então, deixa eu fazer aqui como ele estava desenhado naquela época. E outro dia... dei essa aula, ela está gravada aí na web, mas eu acho que depois desta vale a pena desgravar a outra, porque naquele dia eu não estava muito inspirado e não deve ter ficado tão claro. Hoje eu estou com cola na mão, então vai sair direitinho como era há 30 anos. Então eu dividi aqui assim e coloquei... Aqui em cima eu escrevi nível divino. O que eu posso pôr no lugar disso? Nível do absoluto. Nível do absoluto. Ou nível cósmico, pronto. Para quem está chegando agora, que ainda não conhece a nossa obra, eu preciso explicar que eu comecei no yoga há quase 50 anos na linha Vedanta Brahmacharya, porque era a única disponível. E com o passar dos anos, eu fui descobrindo, ao garimpar a literatura existente no Brasil e depois ao viajar para a Índia durante 24 anos, fui descobrindo que havia outras alternativas. Numa das minhas viagens, em 1980, eu fui com a Rô, que está aí presente, que foi quem fez o nosso Puja hoje. E nós fomos estudar justo numa escola Samkhya, que era a escola do mestre Yogendra, do doutor Yogendra, e que ainda existe em Santa Cruz East, que é um subúrbio de Bombaim. Hoje a cidade se chama Mumbai. E aquela escola tem mais de 100 anos. Inclusive o primeirão fundador, o primeiro Yogendra, morreu com mais de 100 anos, e no lugar dele ficou o filho, o doutor Jayadeva Yogendra. E sua esposa, que é a doutora Sita Devi Yogendra, tem um livro publicado aqui no Brasil chamado Yoga Simplificado para a Mulher. E eu sempre me questionei, mas por que yoga simplificado para a mulher? Então quer dizer que a mulher é incompetente, só pode fazer um yoga simplificado? Mas antes de ir lá, eu ainda meio garotão, lia doutora Sita Devi Yogendra, bom, é médica, então não deve estar dizendo besteira, e é hindu. E tem o sobrenome Yogendra, que é daquela dinastia de mestres. Eu ainda não sabia que ela era a esposa do Dr. Jayadeva Yogendra. Mas, apesar de dar esse crédito a ela, sempre me questionei por que yoga simplificado para a mulher. Na verdade, o título aqui no Brasil ficou A Yoga Simplificada para a Mulher, ou seja, destruíram tudo. Mas aí, chegando lá, eu percebi por quê. Os homens eram uma escola Samkhya, porém Brahmacharya, ou seja,
modelo do tronco clássico, era o yoga clássico naquela instituição. Embora Patanjali, ou seja, o codificador do yoga clássico, não professasse um yoga terapêutico, era só um yoga filosófico, mas todos os diretores dessa instituição eram médicos, então era inevitável que puxassem um pouquinho a brasa para uma sardinha terapêutica. Então, o clima ali era mesmo de terapia. Bom, Samkhya, ótimo, maravilha. Começamos a ver na própria Índia ter uma outra visão do que poderia ser o yoga, quer dizer, um yoga não místico. Imagine, foi a Índia que me mostrou um yoga não místico. Todo mundo acha que a Índia é cheia de misticismo, mas não, a Índia é uma colcha de retalhos, é um mosaico. Você encontra o que você quiser encontrar. Mas na hora da prática, era o que? Samkhya Brahmacharya, né? Então na hora da prática, os homens iam praticar num lado, as mulheres iam praticar no outro. Nós só nos encontrávamos, os casais, inclusive, que estavam fazendo parte desse curso que nós fomos fazer lá, os casais só se viam na hora da comida, só na hora do almoço, na hora do jantar. Porque era pavilhão dos homens, pavilhão das mulheres. Era totalmente separado. E na hora do almoço, ai que bom, vou poder ver minha esposa, vou poder ver minha namorada. Só que aí era proibido conversar. Então a gente se sentava lado a lado e só podia se olhar, mais nada. Aí, numa daquelas fugas, né, que a gente acabava dando para poder dizer, e aí, como é que estão as suas aulas? Como é que são as aulas para as meninas? Como é que são as aulas para os meninos? E aí as meninas disseram, olha, um desastre, porque as aulas para as meninas são dadas por uma professora com sari. Então, que asanas pode fazer uma mulher com sari? Realmente não dá para fazer nada. Imagine o Shirshasana de sari. Né? Não dá para fazer, é impossível. Ou mesmo o Pavishta Konasana de sari. Não dá para fazer. Então aí eu entendi por que era yoga simplificado para a mulher. Hoje na Índia, quer dizer, depois daquela vez eu ainda voltei à Índia com uns 20 anos mais ou menos, e aí eu percebi que houve mudanças. Hoje já há quem pratique yoga, por exemplo, nos ginásios, nos clubes, nas academias, e que para isso aquelas moças e senhoras mais para frentex já usam um traje de ginástica. Mas nos mosteiros ainda não, porque mosteiro é mosteiro, tem que respeitar, tem que ter, né, não é bagunça. E aí nos mosteiros, realmente, nos mosteiros há muito pouca representação do sexo feminino, e quando há, normalmente, pelo menos, eu já não vou à Índia há uns bons anos, né, mas da última vez ainda havia esse comportamento. As moças, as senhoras, eram muito comportadinhas em todos os sentidos. Bom, isso tudo foi para explicar o que mesmo? Ah, sim, foi para explicar que comecei na linha Vedanta Brahmacharya e depois, indo à Índia tantos anos e fazendo tantos cursos e lendo tantos livros e praticando tanto e travando contato, trocando ideias com uma porção de swamis, pandits, sadhus, estudiosos de vários países, eu fui descobrindo que o yoga mais antigo do que o yoga clássico não era Brahmacharya. E eu já havia descoberto que tampouco era Vedanta. Então, fui migrando para o Samkhya, que não é místico, que é naturalista, ele é extremamente técnico, e para a linha do matriarcado, que é a linha Shakta. Mas isto aqui é uma reminiscência, portanto, algumas palavras aqui eu vou acabar utilizando dos velhos tempos. Então aqui o nível cósmico, ou do absoluto. Depois aqui é o nível humano. Eu vou pôr entre parênteses do consciente. Ou nós ainda poderíamos dizer que este é o nível do conhecimento exotérico. O dicionário manda pronunciar esotérico, tanto com X quanto com S. Eu prefiro desobedecer aos linguistas, porque senão fica uma confusão na hora que a gente diz, olha, este aqui é o conhecimento esotérico e este é o conhecimento esotérico. Este é o esotérico, mas este é o esotérico. Não, assim não é possível. É preciso esclarecer que um é com X, exo. Tá bem que seja exoesqueleto, mas... E esse aqui é exo, né? Esotérico é o hermético, é o secreto, e exotérico, esse ex.
nos remete ao exterior. Então, sempre que eu pronunciar exotérico, você já sabe, o De Rose não se enganou, ele quer pronunciar assim. Então, este é o nível exotérico ou o nível literário, nível acadêmico, nível científico, nível do consciente, ou seja, tudo aquilo que a gente estuda e que está aí disponível como patrimônio de conhecimento nas universidades, nas instituições, está por aqui. É o nível humano ou do consciente. Mas depois tem um nível chamado iniciático. Iniciático, ou que eu vou colocar aqui do inconsciente. Não que o conhecimento iniciático esteja todo guardado no inconsciente, mas acontece que eu prefiro colocar assim a bem da clareza, porque nós vamos ter, no desenrolar disso aqui, nós vamos compreender por que na iniciação nós temos acesso a conhecimentos que estão imersos, que estão lá nos subterrâneos da mente e que não estão disponíveis pelos meios e veículos normais da transmissão do conhecimento via consciente. Então, o seu consciente me transmite ao meu consciente através de livros, através de cursos, através de conversas. Mas, aqui é o inconsciente, aqui são os subterrâneos nos quais muito conhecimento jaz à disposição daquele que receba o password, que receba a iniciação. Bom, seguindo essa linha mais mística e tal, então nós colocamos aqui este símbolo que representa o primeiro logos. Aqui nós colocamos o símbolo do segundo logos. E que aqui você vê que ele coincide. O segundo logos é um círculo dividido no meio. E aqui ele coincide exatamente com a linha do Equador. Ó. Ele coincide exatamente com a linha de transição entre um hemisfério e o outro, entre o hemisfério divino e o hemisfério humano. Eu vou fazer esse círculo um pouquinho maior, porque os três círculos devem ser do mesmo tamanho. Então aqui está dividido no meio. Segundo logos. E aqui o terceiro logos. Não foi à toa que eu escrevi isso do outro lado, porque agora eu vou precisar deste espaço. Então aqui, primeiro logos, segundo logos e terceiro logos. Bom, quem não sabe do que eu estou falando é o seguinte: os três logoi, as três manifestações do absoluto são correspondentes no cristianismo ao Pai, Espírito Santo e Filho. No hinduísmo, a Brahma, Vishnu e Shiva. Olha que interessante, o Pai, ou Brahma, tem como símbolo exatamente o mesmo símbolo do Sol. É o Criador. E justamente ele é representado assim porque o ponto é o Criador e o círculo é a criação que o envolve. O segundo logos, ou Vishnu, no caso do cristianismo, o Espírito Santo, está exatamente na transição entre o divino e o humano. Por isso, os avatares do hinduísmo, como é o caso de Rama, de Krishna e outros, os avatares são aqueles que são encarnações de Vishnu. Então ele está exatamente na transição. O avatar é um ser humano, mas que é encarnação de quê? Do Vishnu. E o terceiro logos? O terceiro logos, no caso do hinduísmo, é Shiva, que foi um homem mesmo, que nasceu, viveu e morreu. Era um bailarino, era gente. E no caso do cristianismo, era Jesus, que também foi um homem que nasceu, viveu e morreu.
mas que estava imbuído, estava permeado do Espírito Santo, que é o quê? É o segundo logos que faz a transição do divino até o humano. Bom, aqui nós vamos ver este Sol, este primeiro logos, emitindo um raio de luz para o nível humano. Como é que se chamava mesmo? Refração da luz divina no prisma do yoga. Então, imaginemos que, já que é o mesmo símbolo, primeiro logos ou o Sol, ambos têm o mesmo símbolo, então que o Sol está emitindo um raio de luz que vem até aqui, até nós, iluminando os seres humanos. E aqui eu vou colocar um triângulo, porque o triângulo representa aquele ser humano já mais evoluído, já com mais capacidade de compreender as coisas. Mas, na verdade, esse triângulo aqui é um prisma. Então, nós sabemos que, quando a luz branca incide sobre o prisma, ocorre uma refração em 7 cores. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque no nosso caso não são cores. Então, nós vamos brincar aqui com a ideia da refração em 7 cores, mas vamos fazer uma refração em 8. E que são esses 8? São os 8 primeiros tipos do yoga. Então, esse raio primordial de luz trouxe o yoga completo, trouxe o conhecimento integrado e integral. Mas que, refratado pelo ser humano, nós, os humanoides, que queremos representar uma filosofia perfeita, mas somos imperfeitos, então nós não conseguimos deglutir a pílula inteira e tivemos que fracioná-la. Por isso, aqui nós temos o yoga completo, o conhecimento integral, absoluto, perfeito, total, o tronco do yoga pré-clássico. Só que o ser humano dividiu em especialidades. Nem são especialidades, são ramos. São Asana Yoga. E aí vem aqueles 8 pré-clássicos, porque eles ainda são do período pré-clássico. Asana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Laya Yoga, Mantra Yoga, Tantra Yoga, todos aqueles que você já conhece muito bem. Se não conhecer ou se não se lembrar, por favor, recorra aos nossos livros ou mesmo às outras aulas que estão aí guardadinhas, arquivadas na web. Então são os tipos de yoga, são os 8 tipos originais do yoga, que ainda se desenvolveram no período pré-clássico. Tudo isto aqui é o período pré-clássico. No entanto, houve lá um fenômeno óptico qualquer, que ninguém sabe explicar, e ao mesmo tempo que aqui houve uma refração, que se dividiu nessas 8 cores, houve uma outra que veio aqui para baixo. E veio inteira, veio a luz refletida, não refratada, refletida aqui para baixo, penetrando no nosso inconsciente e sendo transmitida de mestre a discípulo através de iniciação. Ao longo das eras. Portanto, passou o período pré-clássico, veio o período clássico, passou o período clássico, veio o medieval, passou o medieval, veio o contemporâneo, e este conhecimento aqui permaneceu intocado, permaneceu limpo, completo. Este aqui, o ser humano, o consciente, o nível humano, as limitações do ser humano, fizeram com que aquele raio de luz branca se refratasse, aquele tronco do yoga pré-clássico se desmembrasse em 8 tipos de yoga pré-clássico e depois mais e mais e mais até resultar em 108. 108, que absurdo! Você já imaginou dizer que existem 108 tipos de judô? 108 linhas de judô? 108 modalidades de karatê? Que haja 3, 4, 5...
Mesmo assim, o ideal é que se mantivesse o original. Mas está bem que fossem 8. Temos aqui 8 tipos, 8 modalidades, 8 ramos, 8 divisões originais. Eu acho que chegava, não precisava continuar essa subdivisão. Estes 8 se subdividiram em outros 100 e deu o número 108, ou seja, estes 8 e os 100 que são produto da subdivisão dos primeiros 8. No final, deu 108. Isto ainda foi há muito tempo atrás. No século XX, surgiram mais de 500 tipos de yoga, e alguns que são verdadeiras piadas, verdadeiras anedotas de mau gosto, como yoga para cachorro. Outro dia me pediram uma entrevista, um órgão de imprensa me pediu uma entrevista sobre yoga para cachorro. E, originalmente, a Vivi, que foi quem atendeu a ligação, pensou que fosse brincadeira, só podia ser brincadeira. Mas não, a pessoa estava falando sério. Então, qual é o ponto de vista da pessoa que acha que pode existir yoga para cachorro e qual é a realidade? Bom, a realidade é como é que eu vou ensinar filosofia para cachorro, ética para cachorro, como é que eu vou levar um cachorro ao samadhi, que é um estado de iluminação, pode-se dizer assim. Realmente é impossível. Agora, do ponto de vista da pessoa que propôs, o ponto de vista dela foi, yoga não é uma terapia? Não existe homeopatia para cachorro, acupuntura para cachorro, psicanálise para cachorro, por que não pode haver yoga para cachorro? É uma terapia, só que não é terapia, yoga não é terapia. Então, yoga para cachorro não, tenha santa paciência, só na Califórnia, mas nós não. Eu acho que o resto do mundo não deve fazer uma coisa dessas. Realmente é piada de mau gosto. Mas isto aqui foi se desenvolvendo no plano humano até chegar nesse absurdo. Aqua Yoga, como era? Hidrobike Yoga, e todos aqueles absurdos que são frutos da sociedade de consumo, obrigado, e do ímpeto desenfreado por criar uma novidade, porque no nosso mundo novidades vendem. Nós insistimos em que não é preciso criar novidades. Nós podemos nos ater às tradições mais antigas, ao yoga pré-clássico, aquele que é anterior a Patanjali, e, apesar disso, contar com um fã-clube muito fiel, muito fidelizado. E se assim não fosse, se isso não fosse verdade, nós não estaríamos hoje representando o trabalho mais expressivo, numericamente e qualitativamente, do Brasil e em todo o mundo. Você já deve saber a esta altura que nós já nos expandimos para 17 países, sendo 15 na Europa. Então, isso demonstra o quê? Que o trabalho é bom, é sério e que as pessoas gostam, porque senão ele nem duraria estes quase 50 anos que está durando no Brasil e não teria se expandido para tantos outros países. Então, a proposta do yoga antigo, a proposta do yoga pré-clássico, que não tem novidade alguma, tem sim um fã-clube muito dedicado, muito entusiasmado. Não precisa inventar hidrobike yoga, não precisa inventar aqua yoga, não precisa inventar yoga para cachorro, não precisa inventar todas aquelas loucurinhas que estão surgindo a cada 5 minutos em alguns lugares. Bom, então continuando aqui na minha cola, nós temos eu vou saltar estes períodos aqui, porque aqui não tem novidade nenhuma. Nós vamos falar do período medieval, recorra lá à cronologia histórica, e depois nós vamos trazer esta linha, a linha iniciática, até os albores do 3º milênio. Quando o século muda, a mudança de século, quando nós consideramos estamos na virada do século, nós consideramos os 5 anos que precedem e os outros 5 anos seguintes. Então, nesses 10 anos, digamos a virada ao século XX.
Desde 1895 até 1905 era o frisson da mudança de século, 10 anos. Mudança de milênio são desses 10 anos com um zerinho a mais, né? O milênio é o século com um zerinho a mais. Então nós consideramos que mudança de milênio são os 50 anos antes e os 50 anos depois da virada oficial do milênio. Portanto, a virada do milênio começou lá por, mais ou menos, 1950. E há de terminar, mais ou menos, lá por 2050. Nesse período, nesse século que representa a mudança do milênio, é claro que quanto mais perto do ano 2000, mais intenso está o sentimento de mudança de milênio. Mas antes já começou a haver toda uma preparação emocional, psicológica, e depois também continuou aquela festividade, aquela comemoração da virada do milênio. Então, aqui é o terceiro milênio. Por que o terceiro milênio é tão importante para nós, se já foi dito aqui que dos 7 bilhões de seres humanos que estão sobre a Terra hoje, poluindo, destruindo o meio ambiente, só 2 bilhões são cristãos. Os outros 5 bilhões não são. São hindus, são islâmicos, são judeus, são shintoístas, são zoroastristas, enfim, tem aí uma profusão de religiões, de tradições em todo o mundo. Então, por que toda essa mística com o terceiro milênio? Digamos que todo esse auê com o terceiro milênio é muito importante para nós que somos dessa tradição. Para os outros não, mas para nós sim. Quer dizer, é uma egrégora de 2 bilhões, embora os outros 5 não tenham nada a ver com isso, mas 2 bilhões de pessoas formaram uma egrégora muito poderosa e uma expectativa formidável, esperando a mudança do milênio, a virada do milênio. O que será que vai acontecer no ano 2000? Nós vamos andar flutuando pelos ares com um motorzinho a jato nas costas? Nós vamos estar já usando laser nas guerras? Nós vamos estar vivendo com colônias em Marte? Não aconteceu nada disso. Quem sabe mais tarde, mas por enquanto não. De qualquer forma, nós colocamos uma expectativa muito grande aqui. E essa expectativa, não digo em termos técnicos como ir a Marte, mas em termos subjetivos, como a filosofia e essas outras disciplinas que dependem só de nós, isto desaguou, teve como consequência aqui, lembre-se de que é este influxo que veio lá de cima e que foi mantido em toda a sua pureza e integridade entre o meio iniciático. Aqui em cima foi sendo deturpado, né? Cada copista que fazia um livro, ou mesmo cada editor que aceitava publicar uma bobagem, nós aqui, seres humanos, né? Pessoas imperfeitas, querendo administrar uma filosofia perfeita, nós fomos fazendo uma confusão aqui com muito ego, com muita vaidade, com muito ódio. Ódio? Como assim ódio entre pessoas que lidam com yoga? São pessoas, em primeiro lugar, né? Então, elas muitas vezes estão de passagem pelo yoga, elas estão cruzando com a direção do yoga. Mas, enquanto as pessoas foram conspurcando, deturpando, modificando e usando o yoga para os seus interesses pecuniários e interesses de autoafirmação e tudo mais, e fizeram disto aqui uma bagunça, né? Um charlatanismo institucionalizado, universal. Aqui embaixo não, aqui a coisa se manteve pura, íntegra, perfeita, completa, intocada. E nos albores do terceiro milênio, o que surgiu aqui? Subterrâneo, eu disse, não foi? Subterrâneos da mente? Então, nos subterrâneos nós temos raízes. E essas raízes, o que elas nos dão mesmo?
elas nos dão um tronco. E esse tronco tem ramos. Mas o que nos interessa a nós do Swastika Yoga não são os ramos. O que nos interessa é o tronco. Nós não queremos praticar ou ensinar ramos. Nós queremos praticar e ensinar o tronco de onde os ramos procedem. E para isso é preciso saber as nossas origens. Por isso, nós temos uma aula inteira sobre esta árvore. Uma aula que mostra aqui o nome das raízes, Dakshinachara Tantrika Nirishwara Samkhya Yoga. E estas raízes formam um tronco, que é o tronco do Yoga. Yoga pré-clássico. Tronco do Yoga pré-clássico que ressurge no 3º milênio. Bonito, né? Eu gosto. Você pode não gostar, mas eu gosto. E gostei muito de encontrar isto aqui, porque para mim foi uma peça arqueológica. E aqui eu ainda fazia melhor, porque aqui eu colocava o símbolo do yoga. Com a grafia antiga. A grafia que foi anterior à forma de se traçar o Om posterior, que era esta aqui. Então, a forma mais antiga, que é esta. Depois tem mais uma porção de coisas divertidas aqui, mas que eu não vou contar para vocês. Muito bacana, muito legal. Pronto, acabou. Pode ir para casa. Mas se quiser mais, eu vou agora desenvolver aqui a outra aula. Eu estou me divertindo muito mais do que você, pode ter certeza. Revendo essas coisas aqui, meio arqueológicas, meio históricas. Então agora, já que nós estamos num clima assim de coisas meio cósmicas, meio misteriosas, então eu vou tirar isto do quadro. E vou colocar uma outra aula que não tem nada a ver com esta, mas que é igualmente assim interessante. Eu já dei esta aula, mas vou dar de novo. É a formação do Ashtanga Yantra. Por que eu vou dar de novo? Bom, porque sempre, quando a gente dá uma aula, quando eu dou uma aula, eu sempre esqueço alguma coisa, ou sigo por uma determinada vertente. Na outra aula, o mesmo tema, mas eu sigo por uma outra vertente, e isto me ajuda a continuar dando as mesmas aulas há quase 5 décadas, né? Quase meio século. Senão eu já tinha enchido a paciência. Imagina chegar aqui todos os dias e dizer exatamente a mesma coisa. Ninguém aguenta. 50 anos ninguém aguenta. E também vocês, porque vocês já assistiram essas aulas. Então, pelo menos olhando a mesma aula, assistindo a mesma aula, com um formato ligeiramente diferente, olha aí, tem uma informação nova ali que não tinha na outra. Isto mantém a turma acordada. E também porque olhando às vezes daqui, outras vezes dali, muita coisa se esclarece. Vários instrutores já me disseram isso, que, olha, essa aula realmente eu não havia compreendido. Mas depois você abordou o mesmo tema de um outro darshana ali, né? um outro ponto de vista, uma outra ótica. E aí eu compreendi tudo, porque fechou. Eu olhei de diversos ângulos e aí compreendi. Então vamos lá. Vamos ver de novo o surgimento do Ashtanga. Não é o surgimento, é a constituição, a formação e, se quiser, a análise do Ashtanga Yantra. Yantra significa símbolo. Asta, 8. Anga, parte. Aqui tem a contração de 2 As, o que nos leva a um A longo, assinalado pelo acento agudo. Acento agudo quer dizer 2 letras iguais.
Ashtanga Yantra. Outra razão para nós abordarmos isto mais uma vez é que o Ashtanga Yantra se tornou extremamente popular entre a moçada. Hoje nós vemos uma porção de gente utilizando o Ashtanga Yantra e nem sabem o que significa. Por isso, é bom que quem usa na sua camiseta, quem usa numa medalha, inclusive quem está por aí forjando medalhas falsas, né, medalhas pirateadas desta nossa, né, se você tem uma medalha pirateada, jogue fora, né, adquira uma legítima. E é muito fácil perceber. Você olha e percebe que aquilo é uma cópia mal feita, baratinha. Olhe um original, peça a alguém em alguma escola nossa, peça para olhar, e você vai perceber que realmente é muito diferente. Porque eles pegaram esta medalha, fizeram um molde, e com o molde fizeram uma forma na qual eles estão pirateando a medalha. Só que não sabem, e eu já sabia, né, 30 anos antes de começarem a piratear a medalha, eu pensei cá comigo, esta medalha vai ser pirateada. Então o que fazer? Porque são capazes até de dizer, mentira do De Rose, imagina, não foi ele. Esta medalha veio do Egito, né, comemorando os 30 anos de Jesus, olha aqui um 30. Né? Já me disseram isso, eu estou contando para vocês porque já me disseram na minha cara, né, que esta medalha veio do Egito e que este 30, que não é 30 nenhum, isto é o Om, que isto aqui era comemorar uma medalha comemorativa dos 30 anos de Jesus. E deve ter pago, assim, os olhos da cara pela medalha, porque, imagine, veio do Egito, e não tem nada a ver com o Egito, isto é um símbolo hindu. Então, o que eu fiz? Para que não houvesse dúvidas, eu escrevi em caracteres Devanagari, Swastika Yoga. E aqui embaixo escrevi De Rose. Pronto, não há dúvida alguma, todo mundo que copiou Swastika Yoga e De Rose. Agora eu quero ver dizer que não era minha, que não fui eu. E assim, esta medalha que vem sendo pirateada por pelo menos, assim, por baixo, umas 20 empresas, das quais até joalherias de renome, todas elas estão lá com o meu nomezinho. E atrás tem o símbolo do Swastika Yoga. Algumas confecções importantes, confecções conhecidas, pediram autorização para usar a medalha, para usar o Ashtanga Yantra em suas camisetas. E nós demos por escrito, porque isto aqui é um símbolo protegido, o direito autoral está protegido, né? Está registrado, é nosso. Mas pediu autorização, a gente deu de graça, não cobramos nada. Outras confecções não pediram, porque não sabiam que havia um direito ali, e usaram na mesma. O fato é que muita gente está usando este símbolo, o Ashtanga Yantra. Então vamos explicar. Uma vez eu entrei numa dessas confecções e queria comprar uma camiseta, até para usar aqui, entre os nossos. E aí o rapaz que vendia me disse, o senhor sabe o que significa esse símbolo? E eu disse, sei. Mas ele não se deu por achado e continuou me explicando. Este aqui é o símbolo do Ashtanga Yoga. Ele disse, ai não! Aí eu tive que realmente me manifestar. Eu disse, meu filho, não fala bobagem. Se você vai explicar, explica certo. Se vai explicar errado, cala a boca. Porque isto não é o símbolo do Ashtanga Yoga. Isto é o símbolo do Ashtanga Sadhana. São as 8 partes do Swastika Yoga. É o símbolo do Swastika Yoga. Então, vamos ver mais uma curiosidade. Na década de 70, este símbolo era temido. As pessoas olhavam para ele e ficavam com medo. Mas por que com medo? Aí depois eu cheguei à conclusão que elas deviam estar com medo porque como tem trichulas, e o trichula, aqui no Brasil, é símbolo de Exu, então as pessoas ficavam com medo desse símbolo. Mas se ficavam com medo, tinha que ficar com medo mesmo, porque estavam com culpa no cartório, né? Estavam enfiando a carapuça, estavam com medo, é porque estavam cometendo alguma atitude contra a qual o símbolo protege. Então vamos ver a evolução do símbolo. Então agora nós temos aqui as 3 formas de energias, 3 manifestações que são chamados gunas. Tamas, Rajas e Sattva.
Não tem acento, mas você vai pronunciar Tamas e Rajas. Tamas pode ser representada, essa manifestação, guna, significa qualidade ou atributo. Qualidade é melhor. As três qualidades, ou seja, as três formas de manifestação de tudo no universo. Pessoas tamásicas, pessoas rajásicas e pessoas sátvicas. Alimentos tamásicos, alimentos rajásicos e alimentos sátvicos. E assim vai. Praticamente tudo tem essas três alternativas. Tamás significa inércia. Rajas é quando vencemos essa inércia através de um esforço e nos tornamos ativos, dinâmicos. Rajas quer dizer atividade. E Sattva é o momento em que chegamos ao equilíbrio. E nós notamos isso em vários momentos da nossa vida. Quando você, por exemplo, está muito tamásico, não está fazendo nada, e você reage e põe ali toda a sua energia para trabalhar mais, produzir mais, seja no seu trabalho mesmo, ou seja no esporte, seja no estudo, seja o que for, e passado um período, você já não precisa mais estar tão agressivo, tão dinâmico, tão rajásico, você pode entrar numa fase de equilíbrio, de harmonia, que é o período sátvico. Então, Tamas é representado por um traço horizontal, que representa também o homem deitado, tamásico, inerte, deitado. Rajas, o homem em pé. E Sattva é o equilíbrio entre essas duas forças. Então nós agora vamos agarrar este símbolo. Estou colando aqui porque essa explicação dessa época era melhor do que a que eu dei da outra vez. Eu achei muito interessante essa aqui. Então nós temos o desenho aqui das linhas que se cruzam. Só que nós vamos unir suas extremidades. E o que que nós temos? Nós temos um quadrado. Isso significa o quê? Que mesmo quando nós atingirmos o equilíbrio, a harmonia, quando nos tornarmos uma pessoa sátvica, que muitos consideram como a meta, pronto, conseguiu, atingiu Sattva. Não, atingiu Sattva, mas o universo é infinito. Não quer dizer que por você ter alcançado o equilíbrio, você já tenha atingido o clímax da evolução. Então, esta pessoa, mesmo tendo atingido Sattva, ela ainda é uma pessoa que está vibrando o quadrado, uma pessoa que está manifestando o quaternário inferior, que é o quê? Corpo físico denso, corpo físico energético, corpo emocional, corpo mental concreto. Então, chamado quaternário inferior, tem esse nome porque ele representa a manifestação prioritária mais intensa de 4 corpos, que são os 4 corpos mais densos, mais baixos, mais duros. Corpo físico denso, físico energético, também chamado físico etérico, ou duplo etérico, ou vital. Depois o corpo chamado astral, ou de desejos, ou emocional. E depois o corpo mental concreto, também chamado mental inferior. Mais explicações você encontra na aula de Corpos do Homem e Planos do Universo, também fazendo parte da nossa biblioteca de web classes, e o livro Corpos do Homem, Planos do Universo, que se encontra disponível para download gratuito no nosso site. Depois, quando nós evoluímos mais um pouco, deixamos de manifestar o quadrado e vamos manifestar o triângulo, que é símbolo do homem espiritualizado, mais evoluído. Deixa eu pôr esse triângulo mais equilátero aqui. O triângulo representa o homem mais evoluído que se dedicou
ao estudo e ao desenvolvimento interior. Por que que ele é um triângulo? Porque se nós temos 7 veículos de manifestação e 4 estão aqui embaixo, no quaternário inferior, nós temos 3 que estão na chamada tríade superior. E são elas o quê? O mental abstrato. Aqui havia o mental concreto, aqui é o mental abstrato. Ali também chamado mental inferior ou aqui mental superior. Depois, intuicional, também chamado búdico. E depois aqui a mônada. Em algumas escolas a mônada é chamada de self. Não tem nada a ver com self da psicologia. Também é chamada de eu sou. Também chamada de chispa de vida ou chispa divina. Mas no Samkhya é chamado Purusha. No Vedanta é chamado Atman. Mas nós não somos mais de linha Vedanta há muitas décadas, então na nomenclatura Samkhya é Purusha. E Purusha significa homem, ser humano. Portanto, é interessante esse posicionamento, porque se nós usarmos o termo do Vedanta, Atman, que significa alma, nós estaríamos dizendo que é uma evolução espiritual. Mas aqui, usando o termo Purusha, do Samkhya, homem, nós estamos dizendo que é uma evolução pessoal, é uma evolução do ser humano, que é muito mais interessante. Então, este triângulo sempre foi símbolo do homem mais evoluído, do homem espiritualizado, aquele que se dedicou a escolas de mistérios, a escolas espiritualistas, a escolas ocultistas, escolas iniciáticas. Então ele transcendeu, ele superou o quaternário inferior, que é também chamado personalidade. Então ele transcendeu a personalidade e encontrou a individualidade. Então essa é outra nomenclatura. O quaternário inferior é chamado personalidade e a tríade superior chamada individualidade. A definição dos dois é que a personalidade é a média ponderada das experiências sofridas durante a sua vida toda. E a individualidade é a síntese das mesmas. Só que o fim da linha não é aqui. É claro que muita gente para no triângulo e diz, não, agora eu já estou com tudo, agora eu sou um espiritualista, eu sou uma pessoa evoluída, eu sou um iniciado de 3º grau. Algumas instituições chegam até o 3º grau, são divididas em 3 graus. Outras são divididas em 33 graus. Só que temos que reconhecer que o fim da linha não é aqui. Nós temos mais uma outra etapa, e que é representada pelo círculo, pela circunferência. E esta sim, considerada pelos gregos como a forma perfeita, o círculo não tem em cima ou embaixo. Se você agarrar este triângulo e invertê-lo, você tem a antítese da evolução. Se é antítese, vou pôr até embaixo. É a antítese da evolução, é a involução. Se este representa coisas espirituais, este representa as coisas terrenais. E é muito interessante a linguagem dos símbolos, porque como é uma linguagem do inconsciente, muitas vezes as pessoas se denunciam ao usar os símbolos. Por exemplo, uma coisa coerente. Monta-se uma instituição espiritualista e usa-se o triângulo. Perfeito. Monta-se um clube dedicado ao corpo e usa-se este outro triângulo. Que clube é esse? ACM. O símbolo da ACM não é este? Associação Cristã de Moços. Dedica-se a quê? Esportes, corpo, perfeito, coerente, perfeitamente coerente. Mas, eventualmente, alguém monta uma instituição que pretende ser espiritualista, mas usa este símbolo. Aí o que pode estar embutido? Que a boa vontade das pessoas é aquela. As pessoas têm boa vontade, elas querem mesmo fazer um trabalho espiritual, mas talvez
algum dos fundadores, talvez um conselho administrativo, sei lá, talvez a decisão de alguém no meio do caminho tenha se virado mais para uma área mais material, digamos. E aí o símbolo invertido denuncia que aquilo ali em algum momento aconteceu. Uma dessas instituições chegou a publicar um livro argumentando que no cosmos não existe em cima e embaixo. Portanto, o símbolo deles pode perfeitamente ser com um triângulo de cabeça para baixo, que não está significando nada. Mas, sim, no cosmos não existe em cima nem embaixo, só que este aqui não é um símbolo cósmico. Este é o símbolo cósmico, este aqui é humano. E no âmbito humano existe sim o em cima e o embaixo. Já dizia o Hermes Trismegistus: sicut superius, sicut inferius ad perpetranda miracula reunior. Era o texto da Tábua de Esmeralda, que dizia que o que é em cima, sim é embaixo. Mas acontece que no âmbito aqui de baixo, no âmbito humano, as coisas têm antíteses. Um dia nós estávamos conversando, debatendo na verdade, era um debate na TV Bandeirantes, e estávamos lá, eu, o Berto Roden, o Fatiolo, o Gaiarsa, numa mesa redonda. E o Fatiolo trabalhava com astrologia, não sei se ainda trabalha. Se hoje ainda trabalhar, esse homem deve ser muito bom, porque, imagine, são já mais de 30 anos de profissão. E o Fatiolo defendendo justamente essa questão, porque é muito comum no ambiente de estudiosos de filosofias abstratas e tal, argumentar que tudo é Maia, tudo é ilusão. Maia é a grande lei universal da ilusão. Você olha uma parede e pensa que ela é sólida, mas ela é composta por espaços vazios entre átomos, então tem muito mais espaços vazios do que coisa sólida ali. Mas você toca e ela lhe parece sólida. Você olha e ela tem uma cor. Mas, na verdade, cor é uma interpretação do nosso cérebro. Então, como será, na verdade, uma parede? Como serei eu, na verdade? Tudo é ilusão. O universo todo é ilusão. Só que tudo que se falava naquela época e naquele ambiente, as pessoas diziam: isto é Maia, isso é ilusão, isso não sei o quê. Referindo-se a qualquer coisa, usando o argumento para a sua conveniência. Então Fatiolo disse: pois é, um dia alguém me disse que tudo é ilusão. E eu disse: está bem, em termos cósmicos tudo é ilusão, mas para quem está aqui embaixo, vivendo imerso na lei de Maia, a ilusão é muito real. E se assim não for, deixa eu lhe dar um soco, porque é ilusório, você não vai se incomodar. E aí aquilo foi muito claro, realmente. Aqui, para nós que estamos aqui embaixo, é diferente. Se você olha lá de cima, em termos cósmicos, olhando o nosso pequeno universo, o nosso pequeno microcosmos, com uma visão macro lá de cima, o que é um soco na cara de alguém? Realmente isso é uma ilusão, isso não conta nada. Agora desça até esta dimensão. Agora você está aqui embaixo, um soco, dói. Né? Dói no corpo e dói na alma. Então, realmente, no plano humano, que é este e também é este, no plano humano existe sim a tese e a antítese. Mas, evoluindo mais, nós chegamos a uma dimensão cósmica, em que aqui você não pode virar, porque vai ficar de cabeça para baixo. Aqui você pode virar à vontade. É perfeito, é a forma perfeita. E este representa o momento em que o ser humano evoluiu para além do espiritualismo. Porque, afinal, o espiritualismo, que tem o seu mérito, é mais uma muleta no meio do caminho. Né? São coisas que as pessoas comuns precisam. Sair do momento quadrado, quer dizer, deixar de ser um homem quadrado, deixar de ser uma coisa bruta, e evoluir para a sensibilidade. Agora ele já percebe que existem outros valores, outras dimensões, mas não pode parar aqui. É onde normalmente todos param. É preciso evoluir mais. E aí vai conquistar estados de consciência, estados de hiperconsciência, estados expandidos de consciência.
para nós, na linguagem do yoga, é o samadhi. Mas Da Vinci já nos ensinara sobre isso. Você se lembra daquela figura em que Da Vinci desenhou as proporções humanas? Ele desenhou um quadrado e colocou dentro do quadrado o ser humano nesta posição. Depois, ele inscreveu isto num círculo e colocou esse mesmo ser humano nesta posição. E ali, supostamente, ele estava nos falando, nos ensinando sobre desenho, sobre proporções do corpo humano. Mas o que é que você nota neste desenho? O homem está aqui, o ser humano está dentro destes símbolos. Mas que símbolos são esses? Quadrado e círculo. Onde está o triângulo? Talvez, na mensagem de Da Vinci, ele estivesse querendo nos informar que você não precisa passar por uma fase intermediária se você dispuser das ferramentas que lhe permitam fazer um trabalho de sublimação. O que é sublimação? Todo mundo já deve ter feito essa experiência lá no liceu, lá no coleginho, primário talvez, quando o professor de física trouxe uma lâmina de iodo e mostrou como essa lâmina não passava pelo estado líquido, essa lâmina sólida ia direto para o estado gasoso, e explicou para os alunos. Isto é sublimação. Ou quando ele pegou um pedaço de gelo seco, gelo feito normal, gelo com água, o que acontece? Ele é sólido, aí ele vira água, e essa água evapora. Mas no gelo seco, ocorre uma sublimação. Não passa pelo estado intermediário líquido, vai diretamente para o estado mais sutil, gasoso. A pedra de cânfora é outro exemplo. Em temperatura ambiente, a pedra de cânfora, uma pedrinha quadradinha de cânfora, vai diretamente para o estado gasoso, não vira líquido. Se você aquecer, ela vai virar líquido, mas em estado normal de temperatura e pressão, ela vai se tornar gasosa. Então, o que é uma sublimação? É você passar de um estado para o que vem depois, sem precisar passar pelo intermediário. O que é que esta escola propõe? O que é que esta escola propõe? Você sai da estaca zero, não precisa passar por seitas e religiões ou grupos que professem sistemas institucionalizados, litúrgicos e outros. Não precisa. Se você faz práticas efetivas, e naturalmente usando os conceitos corretos e todas as chaves e as senhas necessárias, você evolui muito mais rápido e numa vida deverá atingir o estado de samadhi, que é a meta. Então, nós fazemos aqui um trabalho de sublimação. Bom, temos agora o círculo. O círculo que para nós vai representar a meta, aquilo que nós queremos atingir. Pelo quadro... obrigado, querida. Pelo quadro que eu resgatei aqui, achei tão bonitinho. Na década de 70, eu explicava assim: se você agarrar o quadrado e girar o quadrado, ele vai se tornar um círculo. Ou seja, se você aplicar sobre o quadrado uma força dinâmica, uma força que o faça girar, ele vai chegar forçosamente a este símbolo, produzindo também a sublimação. Neste caso aqui, nós temos o círculo e vamos dividi-lo em 8 partes.
encontramos então mais um símbolo poderoso, o símbolo do hinduísmo, que é a roda do samsara. Imagine um símbolo reverenciado por tantos milhões e agora já bilhões de pessoas. É um símbolo muito forte. Da Índia. Mas nós temos um outro símbolo muito forte na Índia, que é este. Este símbolo consta de um shastra intitulado Yantra Chintamani, que é um livro que foi passado para o papel, quer dizer, ele foi escrito no século, mais ou menos pelo século VIII da era cristã, mas transmitindo coisas que antes do século VIII eram de transmissão oral, que era a tradição tântrica. Por isso, muitos autores, muitos escritores de renome, escritores até cultos e honestos, declaram que o Tantra surgiu no século VIII, quando não é verdade. Mas por que eles dizem que surgiu no século VIII? Porque a literatura sânscrita surgiu no século VIII. A literatura tântrica surgiu no século VIII. O Tantra, antes disso, era uma ciência secreta, bem secreta, só transmissão oral. No século VIII, alguém resolveu escrever, passar para o papel. Então, os escritores, os historiadores dali para frente passaram a dizer que no século VIII o Tantra surgiu. Não surgiu, ressurgiu. Ele foi escrito, mas antes já existia. E nesse livro, vou repetir o nome para que você possa procurar essa obra, essa escritura, esse shastra atribuído ao próprio Shiva. O texto diz que foi Shiva ensinando Parvati. Parvati está aqui? Olha Parvati ali. Parvati, nome de batismo. Lógico que aqui nós não usamos nomes adotados. O nome dela é nome de batismo mesmo, que a mamãe lhe deu muito apropriadamente. O nome da Shakti de Shiva, Parvati. E um dia Parvati pede a Shiva que ele lhe ensine técnicas e recursos para que o ser humano possa evoluir já não mais pelo sofrimento como outrora. Que a partir de agora o ser humano possa evoluir sem sofrer. Que para uma ascese espiritual ele não precisa de mortificação carnal e de outras repressões e de outros sofrimentos. Então ela pede, ó Senhor Shiva, ensine-me um caminho que possa conduzir o ser humano à evolução interior através do prazer. E Shiva então, nessa obra, começa a ensinar a Parvati e, segundo a lenda, enquanto Shiva ensinava a Parvati, um peixe, Matsya, a tudo assistia e punha em prática. Shiva ensinava a Parvati, o peixe olhava, aprendia e praticava. Olhava, aprendia e praticava. E com isso ele evoluiu tanto que se transformou num ser humano. Daí o nome do Matsyendra e do Matsyendrasana, que é quando Matsya se torna homem. Ora, essa lenda do hinduísmo, essa mitologia do hinduísmo, na verdade é muito interessante porque ela alude à evolução que os peixes tiveram, tornando-se mamíferos e depois um mamífero humano. Através de quê? Através de um processo evolutivo. E o que a lenda nos diz? Que através do yoga nós aceleramos esse processo evolutivo. Bom, o tal livro em que Shiva ensina Parvati e que chegou até nós, chama-se Yantra Chintamani. Yantra Chintamani. Yantra, símbolo, mecanismo ou instrumento. Você pode traduzir a palavra yantra como símbolo, mecanismo ou instrumento. É interessante porque é um símbolo, não há dúvida, mas também parece um mecanismo, parece uma engrenagem de um mecanismo. E é um instrumento através do qual nós vamos alavancar a nossa evolução. Este desenho
especificamente, que é encontrado naquele livro, no Yantra Chintamani, tem aqui dentro escrito em letras do alfabeto Devanagari, está escrito Deva Datta. Deva Datta significa dádiva divina. Deva, nesse sentido, não é o absoluto. Deva traduz-se como Deus-deuses, quer dizer, divindade. E pode ter um sentido de anjos, gênios, enfim, qualquer coisa, mas não exatamente o absoluto. Desta palavra, Deva, da palavra Deva, originou-se no latim a palavra Deus. Você sabe que no latim o V e o U são uma letra só. Mas não se refere a Deus com D maiúsculo, é Deus com D minúsculo, Deus, deuses. Devadatta, dádiva divina, ou seja, uma tradição que veio através do Shruti. Não sabe o que é Shruti? Procure lá nos nossos livros, vai encontrar. Shruti, aquilo que é ouvido. E embaixo de cada símbolo, este livro oferece muitos yantras. O nome já é Yantra Chintamani. Embaixo de cada símbolo vem a explicação de para que serve esse símbolo. E embaixo deste está escrito: este é o yantra que detém a palavra na boca do inimigo. Ou seja, me parece que ele, além de ser dádiva divina, caiu como uma luva para o yoga antigo, porque o yoga antigo, o Swastika Yoga, sofre na sua identidade, sofre de muita calúnia. Por que isso? Porque as pessoas são ruins? Não, na verdade não são. Mas tadinhas, são ignorantes. Já disse alguém: ó Senhor, perdoai-os, não sabem o que dizem. Tá bem, foi parafraseado, mas enfim, era mais ou menos isso. E as pessoas, muitas vezes, olham a estrutura do Swastika Yoga e dizem: ai, quanta novidade, né? Estão inventando novidades. Não, novidade para quem não sabe, tadinho. Novidade para quem não estudou, para quem não sabe que o yoga antigo tinha todo aquele universo de conhecimentos, tinha todo aquele acervo de técnicas e de conceitos. Os yogas modernos foram perdendo, como um meteoro que penetra na atmosfera e pelo atrito vai perdendo substância. E depois, quando cai no chão, você vai pegar uma pedrinha deste tamaninho. Mas quando entrou lá em cima, era um pedregulho bem grande, bem expressivo. Da mesma forma, o yoga antigo começou com toda a sua substância e à medida que foi passando pela atmosfera, ou seja, pelo meio humano, pelo nosso mundo, foi o atrito com o ser humano, o atrito com a ignorância do ser humano, foi consumindo, foi desgastando, e aquela coisa que era tão grande, tão completa, tão integrada, foi se transformando num pedregulhozinho, né? Um seixozinho qualquer. Enfim, este símbolo protege os devotos, os adeptos do yoga pré-clássico contra aqueles que falam demais, não estando atentos a que existe de fato uma lei chamada karma. O karma não atua simplesmente sobre aqueles que fazem, que realizam atos físicos, atos concretos, mas também atua sobre aqueles que realizam atos verbais, falando o que não devem, mentindo, agredindo, insultando, caluniando, e também atinge aqueles que pensam. Aquele que escutou, não falou, mas ele escutou e ali dentro ele ficou alimentando as mesmas calúnias e mentiras, ele também está sendo cúmplice daquela mesma situação. Enfim, este símbolo protege contra essa situação e nós já presenciamos muitas vezes como isso atua de fato. E o símbolo do Swastika Yoga é a fusão destes dois símbolos hindus muito poderosos.
O Ashtanga Yantra é quando. É quando o círculo é dividido nos 8 raios, mas essa energia seguiu até os limites e ultrapassou os limites do círculo. E depois esses vetores foram travados para que não ocorresse retrocesso, portanto não ocorre involução. Não ocorre involução. Este é o símbolo do Swastika Yoga. Agora veja uma curiosidade em termos de inconsciente. Obrigado. Isto aqui eu já posso apagar, já é passado, todo mundo já sabe, inclusive em condições de na próxima aula ser chamado aqui para recapitular esta aula. Veja que interessante. Este símbolo, nós o encontramos lá no Brasil e encontramos lá na Índia. Lá no Brasil nós encontramos na tradição, no sincretismo da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, que é de origem africana. E lá no hinduísmo, nós encontramos nos Himalaias, nós encontramos na tradição tântrica, porque é o símbolo de Shiva. Shiva, terceiro logos. 1, 2, 3. Terceiro logos, o filho. Mas este símbolo é encontrado exatamente igual. Então nós vamos colocar aqui, primeiro, hinduísmo. Símbolo de Shiva. Você normalmente está mais familiarizado com este Shiva, que é o Shiva bailarino. Inofensivo, simpático, amável, dançando. Pisoteando a ignorância. Às vezes perguntam, puxa, mas Shiva está pisando uma criança, o que é aquilo? Não, não é uma criança, é um anão. É o anão da ignorância, porque para o hinduísmo, a ignorância é anã. A ignorância é pequena, é uma pequenez, é uma mesquinharia. Então, Shiva dança tranquilamente e pisoteia a ignorância, dançando Tandava, dentro de um círculo de fogo. E marcando o ritmo com o Dhamaru, que é este tamborzinho de 2 faces. Em torno dos seus braços, do seu pescoço, está uma naja, mostrando que ele não teme a morte. E isto aqui são os seus longos cabelos que, ao girar, os cabelos são lançados ao vento. E na outra mão ele tem o fogo, naquela mão um dos seus símbolos, que é o fogo. E por que 4 braços? Para sugerir movimento. Como é que um escultor há 3.000, 4.000 anos poderia representar movimento? Então, 4 braços, para sugerir que ele está se movimentando. Normalmente nós estamos mais familiarizados com esta visão, que é Shiva Nataraja. Mas existem outras. Shiva tem uma porção de aspectos, há quem diga mais de 1.000 nomes, mais de 1.000 aspectos. E em vários deles, Shiva aparece com uma arma de guerra ao seu lado ou na sua mão. E essa arma de guerra é chamada Trishula, que é uma lança com 2 lâminas, formando um tridente. Ora, esse tridente não tem nada a ver com símbolos demoníacos, mas é claro que, para nós, para o cristianismo primitivo, qualquer coisa que não fosse cristã era coisa do diabo. Então, era automaticamente colocado ali no sacrilégio, na área das heresias e tudo mais. Mas não tem nada a ver, não é um símbolo negativo, é um símbolo positivo, é uma arma de guerra que lhe permite a autopreservação, sua defesa pessoal e também a destruição do mal.
Mas este mesmo símbolo, exatamente igual, nós encontramos lá no Brasil. Onde? Na Umbanda e Quimbanda, que é o símbolo do Exu. E pronto, está feita a confusão, porque na hora que você diz, viu, como é símbolo do mal, Exu é o diabo. Não, não é. Não é. Sinto muito. Vamos nos informar melhor. Olha os preconceitos. Precisamos respeitar as outras religiões, as outras tradições, e Exu é o protetor. E o Exu é como se fosse um elemental protetor daquele terreiro. Não é destruidor, não é do mal, absolutamente. O que ocorre é que o elemental não é nem do mal nem do bem, é uma energia. E quem já está influenciado no sentido de que o tridente é coisa do diabo, quando vê que o Exu também tem o símbolo do tridente, pronto, entorna tudo. Mas por que sendo Exu a gente implica? Por que sendo Shiva muita gente também implica? Mas sendo Netuno não implicam. O símbolo do hotel, do clube Mediterrâneo é este símbolo. Por que o Mediterrâneo tem por símbolo um tridente? Ainda por cima eles fazem um tridente mesmo, né? Eles fazem um tridente com pontinho e tudo. Por que isso? Porque era o símbolo do Tritão, era o símbolo do Netuno, era o símbolo de uma divindade de tradição greco-romana e que era o Senhor dos Mares. E isto aqui é também uma arma de caçar peixes, né? Não de pescar, de caçar. Então, eu vou pôr até acima aqui, tradição greco-romana. E Netuno. O Deus Netuno. Ah, viu como é religião? Deus Netuno. Mas por que quando a gente fala dos deuses do Olimpo, Zeus, Netuno e outros, Netuno já numa interpretação romana, por que nessa hora, não, tudo bem, é mitologia, não é religião, é mitologia. Vamos em frente. Nós temos, entre os símbolos desta natureza, nós temos mais um. Eu queria chamar a atenção, inclusive, para o fato de que o hinduísmo não teve nenhuma influência sobre a Umbanda. Bom, que eu saiba, mas olha que eu debulhei muitos livros na minha vida. E conversei com muita gente, fiz muito curso, muita viagem. Até hoje não encontrei nenhuma conexão daquele nível humano. Lembra do quadro anterior que eu desenhei nesta mesma aula? Nível divino, nível humano no meio e o nível iniciático, subterrâneos da mente, onde está o inconsciente coletivo. No meio aqui, no nível humano, científico, literário, acadêmico, transmissão de uma pessoa a outra pessoa, não vi nenhum contato. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu não saiba. Então, se eu não souber, você me informa, tá? Se você souber, se você tiver fontes confiáveis. Mas que eu saiba, não houve nenhum contato entre hinduísmo e Umbanda no Brasil. Então, por que o mesmo símbolo? E, mais uma vez, o mesmo símbolo ali na tradição greco-romana. Porque simplesmente existe uma coisa chamada inconsciente coletivo. Se você prestar atenção, este símbolo aqui, agora com o pezinho cortado, um pouquinho menor, é a letra Psi do alfabeto grego, que serviu como símbolo e hoje é o símbolo oficial da psicologia, né? Daquela ciência que estuda nada mais, nada menos que as coisas da alma, as coisas lá internas do psiquismo. É símbolo da psicologia. Mais uma vez eu pergunto, por que sendo símbolo de Shiva, medo, não, horror, diabo, mas sendo símbolo da psicologia está tudo bem, é o mesmo símbolo. Inclusive, às vezes, é o mesmo psicólogo que tem como símbolo o Psi, até escreveu uma monografia e colocou lá na capa o Psi, símbolo da psicologia, mas esse mesmo psicólogo às vezes diz umas bobagens a respeito do Trishula de Shiva. Ora, é um preconceito, é uma desinformação, é uma discriminação.
todas palavras muito feias, né? Mais feias até do que palavras é quando se as põe em prática. Mas nós temos um outro símbolo muito parecido com este, que é este aqui, ó. Igualzinho, só que com linhas retas. E este é o símbolo da antena na eletrônica. Será que não tem algum ponto de conexão? A antena como um símbolo de algo que se capta, algo que vem lá de cima, algo que vem pelo universo não visível e que entre e se torne visível, que seja decodificado e se transforme em alguma coisa como som no rádio ou som e imagem na televisão, tudo através da antena, através deste símbolo. Símbolo este que, se você redesenhar, mas com o pé mais longo, é uma runa. E o que é uma runa? Por aí já ouvi dizer que runas são pedras. Por favor, para. Não são pedras. Claro que algumas empresas, para ganhar dinheiro, venderam 3 pedrinhas para você ficar jogando. Vamos jogar runas, né? E venderam até às vezes livros com as pedrinhas juntas. Não, runas não são pedrinhas. Runas são o alfabeto mais antigo, o alfabeto europeu mais antigo, que era nórdico. E esse alfabeto era considerado como um alfabeto mágico. Mas de onde veio essa coisa do alfabeto mágico? É que ele era utilizado para transmitir mensagens telegráficas à distância. Então colocavam-se os sinalizadores em pontos altos, a uma distância em que um pudesse ver o outro. E, por exemplo, chegaram os invasores na praia. Como cada letra representava uma posição do corpo, e esta posição do corpo é esta aqui, ele então ia fazendo posições corporais de frente para o mar, por exemplo, de frente para o perigo. O que estava atrás dele ia vendo e ia reproduzindo ao mesmo tempo. E o outro atrás ao mesmo tempo. Ora, com isso, uma mensagem naquela época podia chegar ao destino, lá na aldeia, para que as pessoas se protegessem ou fugissem, muito mais rapidamente do que hoje, através dos recursos eletrônicos. Porque era instantâneo, cada um ia fazendo exatamente a posição do corpo que o outro fazia. Era uma transmissão de conhecimento rapidíssima, quase que a velocidade do pensamento. Então, logo ganhou fama de ser um alfabeto mágico. E logo em seguida, esse alfabeto ganhou também a reputação de ser um alfabeto em que, se você escrevesse a palavra força e fizesse ali os exercícios de força, você adquiriria força. Se você escrevesse saúde e fizesse ali os asanas, os runas, com o corpo, você estaria adquirindo saúde, e assim sucessivamente. Quer dizer, você escrevendo a palavra e fazendo os exercícios corporais, os asanas correspondentes, você estaria adquirindo aquela qualidade que havia sido escrita. Curiosamente, esta runa está inscrita na porta de uma fraternidade rosicruciana de tradição alemã, no Rio de Janeiro. Mas, se nós pusermos esta mesma runa, agora, não com os braços assim, mas com os braços assim, o que é que nós temos? O símbolo do cristianismo. Então, conclusão. Este símbolo é a mesma coisa. É o cruzamento de duas energias, positivo e negativo. E chega que eu já falei demais, já disse até o que eu não devia. Swastika.